Então vamos lá. Considerando a aula de hoje, a gente vai falar sobre o desenvolvimento ágil. Então hoje a gente vai falar sobre dos tipos de desenvolvimento ágil, será o XP. Mas primeiro eu vou falar de alguns conceitos, algumas definições do desenvolvimento ágil. Então, fiz um paralelo aqui, né? Que inclusive é do livro do Pressman, e aí ele diz: indivíduos e interações acima de processos e ferramentas, software operacional acima de documentação completa, colaboração dos clientes acima de negociação contratual, respostas a mudanças acima de seguir um plano. Então, veja que ele é meio que contraria o que foi falado nas aulas quando foi falado sobre o processo de software. No processo de software é meio que o contrário do que se fala agora em desenvolvimento ágil. Então, houve uma mudança quando surgiram as primeiras metodologias ágeis sobre o processo de desenvolvimento, né? Sobre o que é que deve se dar prioridade. Então, teve essas mudanças para que o processo melhorasse e que realmente fosse mais rápido, que as entregas fossem mais rápidas. No processo ágil, né, ele considera que a adaptação incremental, né, a adaptação por incrementos, ele precisa de um feedback do cliente, então ele tem um cliente o tempo todo com ele, né, dando feedback sobre o software, sobre o aplicativo, sobre o sistema em si. E o feedback do cliente, ele vai gerar um protótipo operacional ou parte do sistema. Então, ele passa por esse processo. O protótipo passa a ser importante, muito importante, porque ele consegue raciocinar, o cliente consegue raciocinar e entender o que está sendo desenvolvido. E dizer se realmente é aquilo que ele está pretendendo com o software, né? Se os desenvolvedores estão conseguindo fazer. Então, os incrementos de software, né, eles são entregues em curto período de tempo e podem ser feitas as adaptações, que a gente chama de imprevisibilidade. Como eles são entregues? Partes do software são entregues em curtos períodos de tempo. O cliente ele já passa a usar, as mudanças podem acontecer durante o processo e não vai causar grandes impactos, né? Então, ele chama aqui de imprevisibilidade, porque essas mudanças elas acontecem quando o cliente começa a usar. Então, a peça-chave, né, do desenvolvimento ágil é esse feedback do cliente, que ele vai ter respostas o tempo todo sobre o que está acontecendo com o software, sobre o comportamento e se está atendendo a necessidade dele. Existem alguns princípios da agilidade, né? Ele prioriza a entrega rápida ao cliente através da entrega adiantada e contínua do software valioso. Então, uma das coisas que a metodologia ágil fala sobre isso, né, sobre você poder entregar logo para o cliente começar a usar. As mudanças podem ser uma vantagem competitiva em relação ao cliente. Entrega de software frequentemente, então cada etapa, a cada versão está sendo entregue para o cliente uma parte do sistema e ele está usando e avaliando, né, dando feedback. O pessoal comercial e os desenvolvedores devem trabalhar em conjunto durante todo o projeto. Então veja que os stakeholders, né, todos os envolvidos no projeto, desenvolvedores, o cliente final, né, que ele chama o pessoal comercial, ele está o tempo todo trabalhando junto com o projeto, né? Não é uma coisa totalmente separada, em que o cliente levanta os requisitos, o cliente solicita os requisitos, os desenvolvedores fazem e depois no final ele entrega um projeto pronto. Ele está o tempo todo com ele, então ele está entendendo as necessidades melhor, porque não tem esse distanciamento. Então a comunicação é muito importante. Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Então, a questão da motivação, né, da equipe de desenvolvimento, da equipe que está desenvolvendo esse projeto, é importante que eles estejam o tempo todo motivados. Manter a comunicação com a equipe, conversa aberta e presencial, né? Então, a comunicação com a equipe, entender que etapa que está sendo desenvolvida, se os cronogramas estão conseguindo ser adaptados, porque como ocorrem muitas mudanças, né, é uma coisa imprevisível,
é interessante saber como é que está o andamento. Então, a comunicação é extremamente importante para poder entender o processo de andamento do projeto. Software em funcionamento significa progresso. Então, quando eu tenho algo, né, tangível, algo funcional, eu tenho o entendimento que está havendo um progresso. Os desenvolvedores devem ser capacitados para um ritmo constante. Então, ele termina uma etapa, começa outra, e aí tem toda uma construção de como vai se dar, né, a finalização do desenvolvimento do software. Atenção contínua para a excelência técnica, né, e bons projetos. A simplicidade. Então, sempre é levado em consideração a questão da simplicidade. Quebrar em problemas pequenos, né? Fazer da forma mais simples para que as coisas se agilizem, não da forma mais complexa. Uma das coisas bem complicadas no desenvolvimento é que às vezes o desenvolvedor ele pretende ir pelo caminho mais difícil, né? Achando que é o melhor, e aí pode atrasar todo o cronograma, todo o processo. As melhores arquiteturas, projetos e requisitos vêm de equipes que se auto-organizam. Então, como elas têm todo o gerenciamento, como elas conseguem se gerenciar, cada um consegue saber em que etapa está, é mais fácil de você ter projetos bons também. A equipe se avalia em intervalos regulares e ajusta o comportamento de acordo. Então, hoje a maioria das equipes de desenvolvimento trabalham dessa forma, né? Elas fazem autoavaliações, né? Um avalia o outro também, e verifica se como é que está sendo o desenvolvimento, a comunicação, como é que está tendo progresso dentro do desenvolvimento, dentro do projeto. Eu coloquei aqui alguns métodos ágeis, né? Tem o XP, o IXP, o Scrum, desenvolvimento ágil adaptativo, o FDD, o Crystal. Eu coloquei alguns dos mais conhecidos. Algumas empresas criam seu próprio método ágil, certo? Essas aqui é meio que universal, muita gente conhece, mas elas podem criar também a sua própria metodologia. Então vocês pode aparecer aí, quando vocês forem pesquisar, outros nomes, né? Outros desenvolvimentos, outros tipos de metodologias. Então, com o avanço, né, do desenvolvimento de softwares, muitas empresas criam seu próprio método, sua própria forma de desenvolver. Então, eles criam métodos ágeis também. O primeiro que a gente vai falar vai ser o XP, né? O Extreme Program, Programação Extrema. Ele define um conjunto de 5 valores. O primeiro valor está aqui, a comunicação, né? Então, a comunicação ela é extremamente importante. Se você não consegue se comunicar com os envolvidos e com a sua equipe, você não consegue desenvolver um projeto eficiente. Então, uma colaboração estreita, informal, verbal, entre os envolvidos, o estabelecimento de metáforas para comunicar conceitos importantes, feedback contínuo e evitar documentação volumosa. Então, muitos têm o entendimento que a documentação, né, ela pode perder muito tempo, fica difícil para o programador entender e é uma maneira de agilizar o processo se eu diminuir essa documentação. Não é deixar de ter, é ter de forma reduzida. E quando são considerados também aqui as metáforas, né, essas metáforas que melhoram a comunicação são as histórias do usuário. Como é que ele quer que cada etapa funcione? Quem é o ator principal? Quem é o principal usuário daquela etapa do sistema? O que é que ele quer fazer? Qual é o principal objetivo dele no sistema? Então, a partir dessas histórias do usuário, né, dessas metáforas, fica mais fácil para ele entender e ele é baseado sempre nessa questão das metáforas. A simplicidade, né, como eu já tinha falado antes, priorizar sempre as necessidades imediatas, que possa ser facilmente implementada em código. O intuito é um projeto simples, então sempre tentar fazer de forma mais simples e sempre tentar resolver os problemas de forma simples. Então, eu priorizar as necessidades imediatas para que ele possa usar logo, né, para que ele possa ter acesso logo ao sistema, é um dos fatores importantes. O feedback, né, que é a realimentação ou retroalimentação ou retorno, através do projeto, né, e da implementação de estratégia de testes eficaz, o software propicia um feedback. Quando se desenvolve uma classe, a equipe desenvolve teste de unidade.
Quando o incremento é entregue ao cliente, são feitos testes de aceitação por parte do cliente. Então, esses testes de unidade eles podem acontecer de forma automatizada, né? Porque ele consegue uma maior agilidade e eles verificam as funcionalidades simples do sistema, né? Se aquelas entradas estão corretas e se as saídas serão exatamente aquelas do sistema. Então, ele faz essas verificações, ele quer saber se 1 mais 1 é 2. Então, ele faz essa verificação no sistema. Aqui foi só um exemplo hipotético. Então, o feedback ele é bem importante para reconhecer o andamento do processo dentro do projeto. Uma outra é a coragem, né? Uma equipe XP ágil deve ter disciplina, né? Coragem para projetar para hoje, reconhecer necessidades futuras que ocasionará em retrabalho em relação ao projeto e o código. Então, ele tem que ter disciplina, né, para reconhecer quais são as principais necessidades do sistema. E aí, se ele não tiver essa disciplina, o retrabalho, né, pode estar acontecendo e ele vai estar perdendo tempo. Então, você tem que estar refazendo alguma etapa do projeto porque não houve esse processo, né, da disciplina. O respeito, né, conforme consegue entregar com sucesso incrementos de software, a equipe desenvolve cada vez mais respeito pelo processo XP. Então, essa questão de você dar sua palavra sobre a entrega, né, de você conseguir desenvolver no tempo correto, no tempo que foi realmente planejado, ela te deixa, né, ela te deixa melhor posicionado na equipe. Então, isso é uma das coisas que é muito falada dentro do processo XP sobre as entregas. Então, o processo ele te ajuda a organizar isso. O sucesso por entregas, por incremento, ele pode estar te dando esse up dentro do processo. E aí no processo XP, né, tem aqui a parte do planejamento, né, que são as histórias dos usuários, né, as criações dos testes. Depois vem o projeto, né? Ele pode usar os cartões CRC, que a gente vai falar já já. Eles usam protótipos também para ajudar, para auxiliar no entendimento com o usuário final. Na codificação, né? Ele fala muito em ter a programação em dupla, ou seja, 2 pessoas programando juntas. Para que agilize também o processo, então cada um pode estar com uma função dentro da codificação. Acontece também aqui a refabricação, ou seja, o código pode ser modificado tranquilamente aqui quando for acontecendo esses ciclos, né, e quando for solicitada novas mudanças, é aquela questão de imprevisibilidade. E por último, né, tem os testes de unidade, que o teste ele faz a verificação se realmente as funcionalidades estão acontecendo da forma correta, e aí eu tenho a primeira entrega, o primeiro incremento de software. Então o processo ele acontece dessa forma, né, por essas quatro etapas, e a cada etapa é entregue uma versão, um incremento. No processo XP, né, a gente tem o planejamento. No planejamento é aquela atividade do ouvir, né? Ele envolve o entendimento do ambiente e do software que será desenvolvido. A história do usuário descreve características e funcionalidades do software pretendido. Os membros da equipe XP avaliam as histórias e atribuem um custo, né, medido em semanas de desenvolvimento. Então, essa história do custo que está aqui comentado é sobre o tempo de desenvolvimento, quanto tempo será desenvolvido. Geralmente a história, né, do usuário é feita pelo usuário, ele descreve como é que ele quer que ocorra aquela funcionalidade. E ele pode dividir até em histórias menores, né, se ficar muito grande. Então, caso a estimativa da história requerer mais de 3 semanas, uma história de usuário vai demorar 3 semanas para desenvolver, ele pode, né, dividir em histórias menores, porque aí ele consegue fazer entregas e desenvolver mais rapidamente. E aí ele pode atribuir, né, o valor, né, e o custo ocorre novamente. Então, dependendo de como o usuário ele descreveu essa história, né, ela pode ser dividida em pequenas partes, né, em problemas menores, para que seja desenvolvido de forma mais rápida. Aqui eu coloquei um exemplo de história do usuário, né, ele envolve o como, né, o objetivo e o para. Então, como né, cliente aqui do lado, ó, ele está fazendo para a forma de pagamento.
como um cliente, eu quero que sejam disponibilizadas diversas formas de pagamento para pagar meu pedido. Então, aqui é uma história. Aqui ele decifra as funcionalidades para essa etapa de história do usuário. Lógico que essa história aqui, né, ela pode ser destrinchada, ela pode ser dividida em outras menores. Então, depende muito da equipe de como é que ela vai fazer isso. Se ela pretende, vai demorar muito para fazer isso aqui, ela pode dividir essa história em partes menores. E as entregas, né, são baseadas nas histórias do usuário. Então, ele divide por histórias e aí vão fazendo as entregas. Continuando aqui, né, o planejamento, organização da equipe para as histórias que serão desenvolvidas. Todas serão implementadas imediatamente em um prazo de poucas semanas, ou as histórias de maior valor serão deslocadas para cima do cronograma e implementadas primeiro, ou histórias de maior risco serão deslocadas para cima do cronograma e implementadas primeiro. Então, é interessante, né, essa organização, eles pensam de que forma que pode ser desenvolvido para que eles consigam também entregar rapidamente. Então, ele pode fazer, né, implementar rapidamente todas, ou ele pode dividir para as histórias que eles acharem mais importantes, colocar no cronograma, né, para cima do cronograma, para as primeiras datas, ou então ele pode colocar também as que eles acham que são de maior risco para cima, né, eles considerarem que ela é de prioridade. Então, depende muito da organização da equipe. Elas se autogerenciam, elas se auto-organizam sobre o desenvolvimento. Então, é avaliado, né, junto com a equipe, e aí elas fazem esse planejamento. O cálculo da velocidade do projeto, né, a velocidade do projeto, número de histórias de clientes implementadas durante a primeira versão. Então, primeiro, ele ajuda a estimar as datas de entrega e de cronograma para versões subsequentes. E também ele determina se foi assumido compromisso exagerado para todas as versões ao longo de todo o projeto de desenvolvimento. Então, se eu assumir um compromisso exagerado, né, eu posso ter uma carga de trabalho exagerada para a entrega das versões. Então, é necessário reavaliar isso, ver se realmente faz sentido eu afirmar que consigo entregar, né, ou não. Então, quando eu pego um projeto desse, é necessário que você pense direito como é que vai ser essas entregas. Dividir em problemas menores, em histórias menores, para que você consiga fazer as entregas. Quando você assume, né, o compromisso da entrega, né, do desenvolvimento, é interessante você estar ciente do que você está fazendo. O que é que dá para fazer? A equipe ela precisa ter essa confirmação, essa conversa. Até que ponto eu consigo fazer? Então, a partir disso é que você consegue também ajustar essas datas de entrega, né? E conseguir as próximas versões do projeto. No projeto, né, ele segue rigorosamente o KISS, Keep It Simple, preserve a simplicidade. É preferível um projeto simples do que um complexo. Então, o único artefato produzido são os cartões CRC, Classe, Responsabilidade, Colaborador. Aqui tem um exemplo, vocês vão ver dentro da engenharia, acredito que na engenharia 2, essa parte do CRC, né? A classe, eu tenho uma classe aqui, ó, conta corrente, certo? É como se fosse lá em banco de dados a sua entidade. Aqui eu tenho as responsabilidades, ó, responsabilidade. O que é que eu preciso ter nessa classe? Eu preciso saber o saldo, eu preciso saber o cliente, eu preciso saber o número. E aí eu tenho também alguns métodos associados, né, na responsabilidade, que é o manter histórico de transações, realizar saques e depósitos. E o outro C de colaborador, eu quero saber quais são as outras classes que estão envolvidas com a minha classe conta corrente. Então eu tenho a classe cliente e a classe histórico de transações. Então, quando eles usam, né, esse artefato aqui, o CRC, ele dá um melhor direcionamento também para o desenvolvimento. Classe está ligado ao quê? O que é que eles estão querendo fazer com essa classe? Quais são as principais funcionalidades dessa classe? Caso haja um problema de difícil resolução, considerando a história do usuário, é necessário um protótipo urgente denominado de solução pontual. Então, mesmo com a história, né,
escrita, você, mesmo dividida em partes, às vezes você não consegue entender. E aí você parte para a prototipação. Quando você faz a prototipação, né, você tenta entender realmente o que é que ele está solicitando. Então, a XP ela encoraja a refatoração, ou seja, a refabricação. A refabricação ela acontece quando necessita de uma mudança de código que não altera o comportamento externo, ou seja, toda a mudança ele vai acontecendo por trás, né? Ele acontece as mudanças dentro do próprio código, mas ele não tem mudanças muito drásticas visualmente para o usuário. Esse processo de refabricação é considerado um aperfeiçoamento do projeto de codificação após ser feito. Em seguida, a gente vai ver agora a codificação. Após o planejamento e o projeto, a equipe não passa pela codificação. Então, veja que depois dele fazer todo o planejamento e o projeto, ele vem ainda para uma série de testes de unidade, né? Que aí eles vão exercitar cada história do usuário, que serão incluídas na versão corrente, né? Do incremento. Então, na XP eles falam muito sobre essa questão, como eu falei antes também, da programação em dupla. Duas cabeças pensam melhor que uma. A XP ela recomenda que duas pessoas trabalhem juntas na codificação para uma história. Por exemplo, uma pode ficar na codificação, a outra verificando padrões ou fazendo os testes de unidade para validação do código em relação à história. Então, sempre é feito, né, essa questão do teste de unidade antes de se desenvolver. Existe esse planejamento para que eles saibam onde é exatamente que eles estão fazendo, o que é que vai ser feito e não ter tantos erros. Renata, isso aí você está assumindo que não existe erro na codificação fazendo dessa forma? Não, mas tem uma redução dos riscos. Então, isso aí é bem importante para o processo, né? Para o processo XP. Ele prefere fazer os testes de unidade, né? Para poder entender cada história e em seguida eles passam para a codificação. E a principal característica da codificação no XP é a programação em dupla. No teste, né, na abordagem XP, os testes de unidades ele é um elemento chave para a codificação. Se for automatizado, pode ser executado de forma mais fácil e repetidamente. Os testes passam a dar a noção de contínua progressão e permite dar alertas logo no início, caso as coisas não andem bem. Esse autor aqui, né, o Wells, de 1999, ele afirma que corrigir pequenos problemas no intervalo de poucas horas leva menos tempo do que corrigir problemas enormes próximo ao prazo da entrega. Os testes eles são extremamente importantes e que sejam realizados logo. Porque quando você deixa para fazer teste, quando finaliza tudo, começam a aparecer problemas que envolvem outros problemas maiores, né, outra parte da codificação, e aí você acaba tendo que mexer muito, né, no código em si. Quando você vai fazendo aos poucos e testando, é menos arriscado acontecer isso no final. Às vezes o problema é tão grande que tem que acontecer o retrabalho, né? Então você refaz boa parte do código porque aquele problema não consegue ser resolvido com pouco tempo, nem mexendo em poucas linhas de código. Então é interessante que esses testes eles aconteçam de forma equilibrada e em pedaços. Então, a partir do momento que eu for fazendo as etapas, eu vou testando. Se eu deixo para testar no final, eu posso estar enfrentando, né, problemas durante o desenvolvimento.